Olá a todos e a todas. A nossa primeira aula gravada, então, será sobre embargos de declaração, né? O que são, então, os embargos de declaração? Embargos de declaração são um recurso, né? É uma forma de eu me opor aí com relação a qualquer manifestação judicial. Então, diferentemente dos outros recursos que tinham lá uma taxatividade, né, na sua interposição, lembram que eu falei que o agravo de instrumento o rol para interposição está lá especificado no artigo 1015, então somente naquelas hipóteses é que eu posso interpor o agravo de instrumento, né? A apelação será somente contra a sentença, né? O embargo de declaração, ele é um recurso que se aplica a toda e qualquer manifestação judicial, inclusive as sentenças, inclusive todas aquelas condições elencadas no 1015, até mesmo com relação a meros despachos de expedientes sem que eles tenham um cunho decisório. E se tiverem um cunho decisório, também. Então, qualquer manifestação judicial podemos opor embargos de declaração. Nossa, parece a tábua de salvação. Mas alto lá, né? Muita calma nessa hora. Os embargos de declaração, eles poderão ser opostos somente com relação a alguns pontos específicos que o legislador nos permite. Quais são eles? Quando eu tiver a necessidade de esclarecer aquela decisão, quando eu tiver a necessidade de suprir alguma omissão, ou seja, algo que eu aleguei, que eu requeri, que eu indaguei ao judiciário, né? E o magistrado daí simplesmente não me respondeu, não enfrentou aquele ponto da minha matéria, né? Ou não esclareceu com profundidade aquele determinado assunto que eu pontuei, né? E quando houver necessidade de fazer uma correção material. O que seria uma correção material? Um erro de nome, de chassi, de metragem de terreno, de valor, de data. Então, toda decisão que contiver um erro, né? Esse erro deverá ser corrigido. Lembra que eu falei para vocês quando a gente tratou da coisa julgada, que o manto da coisa julgada cobre a decisão judicial e tudo que está na decisão judicial transita em julgado, não só o que é do dispositivo, ou seja, aquela parte final. Diante do exposto, julgo procedente, julgo parcialmente procedente, julgo improcedente o pedido, mas também a fundamentação, né? Então, também a fundamentação, ela transita em julgado. Então, se houver algum erro na fundamentação, se houver algum erro na parte dispositiva da decisão judicial, deverá sim ser oposto, né? Serem opostos os embargos de declaração, para que essa decisão ela seja corrigida, né? Para que ela transite em julgado da forma correta, né? Não com qualquer erro. Então, o objeto dos embargos de declaração, mais uma vez, são quaisquer pronunciamentos do judiciário, seja ele um despacho de mero expediente que não tenha não tenha cunho decisório, sejam decisões do meio do processo, né, sejam decisões interlocutórias lá, quando o juiz vai resolvendo o processo aos poucos, ou seja realmente um pronunciamento como uma sentença, como um acordo. Então, toda vez que o judiciário se manifesta, eu posso opor embargos de declaração. Porém, eu só posso se houver a necessidade de esclarecimento, de suprir omissão ou de corrigir erro material. Então, somente essas três hipóteses é que podem ser elencadas aí no recurso de embargos de declaração. Os embargos de declaração não têm o que a gente chama de caráter infringente. Ora, o que seria esse caráter infringente? Um condão, né, um intuito de reverter a decisão judicial, de maneira nenhuma. Né? Os embargos de declaração eles servem tão somente para esclarecer a decisão judicial. Né? Muitas vezes o que está lá no corpo da decisão é contraditório ao que está no dispositivo da sentença, por exemplo, né? Ou o que está no começo de um despacho saneador, de uma decisão interlocutória, ao final ele é contraditório, né? Então tem lá decisões que não vão poder ser realizadas justamente porque há um conflito ali na argumentação ou nos fatos em si. Então os embargos de declaração eles servem justamente para que a autoridade prolatora, né, o juiz, seja de primeiro grau ou de segundo, ele possa esclarecer, possa dizer efetivamente se ele errou
ou se ele não foi bem entendido, se a gente não conseguiu compreender o que ele quis. Não é errado de uma decisão judicial a parte não conseguir compreender o que está escrito. Muitas vezes a gente não consegue compreender o que o juiz pretende com aquele despacho, né? Qual foi a mensagem que ele quis nos passar. Então, os embargos servem justamente para esclarecer quando houver essa dúvida a respeito do conteúdo da decisão, né? Quando houver uma omissão, ou seja, algum ponto que eu pedi para o juiz se manifestar e ele me ignorou, né? Há um total desconhecimento ali, há uma ignorância daquele ponto levantado. Então, se houver essa omissão, os embargos de declaração devem ser opostos justamente para que a decisão venha a ser completa, né? É muito importante a gente tratar os embargos de declaração como decorrentes, né, do princípio constitucional do acesso à justiça, né, do direito de ação. Ter uma decisão completa, ter uma decisão, um pronunciamento judicial completo é um direito fundamental, né? Está lá na Constituição Federal. Então, esses princípios todos embasam justamente essa necessidade de que o jurisdicionado tenha justamente uma decisão completa, uma decisão clara, uma decisão sem erros, né? Então, tudo isso decorre dos nossos princípios constitucionais, né? De acesso à justiça, de ter aí a prestação jurisdicional, direito de ação, todo ele exercido, né? Então, como eu falava, os embargos de declaração não têm efeito infringente. Isso quer dizer o quê? Ele não tem o condão de alterar o conteúdo da decisão. Ocorre que pode acontecer, devido a essa contradição dentro da decisão, que ao final o juiz se dê conta que ele colocou lá embaixo, que ele julgou procedente, mas a ideia dele era julgar improcedente, porque ele realmente foi completamente contraditório. Nessas hipóteses, o juiz deverá intimar outra parte para outra parte se manifestar a respeito da alteração da decisão, por se tratar de embargos que terão aí efeito infringente, ou seja, não é a natureza do embargo de declaração ter o efeito infringente, porém, diante de um super erro, né, uma contradição extremamente visível ali, que realmente houve um erro muito grande, muito grave, vai haver essa alteração, então, do cunho decisório, e aí o juiz intima a outra parte para que a outra parte também se manifeste a respeito daqueles embargos, justamente porque eles terão aí, na exceção, esse efeito infringente devido ao grave erro que foi cometido, né, na hora da contradição apontada. Os embargos, então, eles têm um efeito pré-questionador, né? Vocês sabem que para a gente acessar os tribunais superiores, o STJ e o STF, eu preciso efetivamente que toda a minha matéria venha a ser pré-questionada, venha trazida, isso eu já mencionei várias vezes na sala de aula para vocês, né? Eu preciso realmente que essa matéria ela venha no corpo das decisões judiciais, né? A gente recorre daquilo que está no corpo da decisão, a gente recorre daquilo que está escrito na decisão, né? Não da ideia que está entre as linhas dos pronunciamentos, está entre as linhas das alegações. Por isso que eu preciso que a decisão venha completa, né? Venha enfrentando aí toda a argumentação que eu trouxe ao longo do processo de conhecimento. Então, se o juiz se instado a se manifestar no sentido de sanar a omissão, ele não sanar a omissão, se ele simplesmente não completar a decisão judicial, a matéria alegada em embargos já estará automaticamente pré-questionada. Então, essa é uma alteração do novo Código de Processo Civil, que veio aí dar esse efeito pré-questionador dos embargos de declaração, ou seja, mesmo que opondo os embargos de declaração, o tribunal não complete a decisão judicial, aquele ponto levantado nos embargos já será entendido como pré-questionado. Com relação ao procedimento, né? Em que pese se trate de um recurso, os embargos de declaração, eles sempre deverão ser protocolados no prazo de 5 dias úteis,
né? Não 15 como é lá a apelação, não 15 como é o agravo. Sempre no prazo de 5 dias úteis e sempre nesse caso, ao contrário também dos recursos, né, da maioria, será dirigido para a autoridade que prolatou a decisão. Então, se foi um despacho, se foi uma decisão interlocutória do juiz de primeiro grau, para o juiz de primeiro grau. Se foi a sentença, para o juiz de primeiro grau. Se foi uma decisão monocrática lá no tribunal, para o relator. E se é uma decisão do colegiado, né, se é digamos, uma apelação, um acórdão, né, eu vou opor embargo de declaração contra o acórdão, aí eu tenho que endereçar ao relator também, porque foi ele que prolatou o voto. Então, entende-se que a omissão, que o erro, que a contradição tenha vindo, então, daquele relator. Então, eu sempre dirijo para quem escreveu a decisão judicial. E é para aquele juízo que eu vou, naquele juízo que eu vou opor. Embargo de declaração não tem custas. E eu também não preciso, desculpa, eu usei a palavra errada. Eu posso opor mais de um embargo de declaração. Então, se essa decisão que decidiu os embargos de declaração não resolver, não sanar, eu posso opor mais um e eu posso opor mais um. Então, a lei me dá o limite de 3 embargos de declaração para serem opostos até que todas as questões realmente eu entenda que estejam resolvidas. A lei anterior não dispunha de limite dos embargos de declaração. Então, pode ser que vocês, olhando recursos repetitivos muito antigos, vocês verifiquem que tem lá as 4, 5, 6 embargos de declaração. A lei anterior não impunha limite, né? O que se impunha era a multa por se entender que o embargo de declaração era meramente procrastinatório, ou seja, aquela decisão não ia transitar em julgado nunca, porque sempre eram opostos novos embargos de declaração. Então, o legislador impôs o limite para só oposição de 3 embargos de declaração e também oportunizou a fixação de multas se houver entendimento de que aqueles embargos são meramente procrastinatórios, ou seja, é uma má-fé da parte, né, de ficar opondo embargos de declaração para que aquela decisão não transite em julgado. Então é isso, com relação aos embargos de declaração, em linhas gerais, né, eram essas as considerações. Eu postei para vocês atividades, já recebi algumas dúvidas, então gravarei um vídeo esclarecendo as dúvidas de vocês. Peço que vocês então assistam esse vídeo curto, deem uma olhada no material de apoio que eu também postei, para que a gente possa sanar aí eventuais dúvidas e ficar com esse ponto muito bem esclarecido, ok? Obrigada!